Ô, gente, eu sou viciada em chegar em casa. Nossa, eu amo chegar em casa. Eu vou arrumar as coisas aqui porque eu saí de manhã e deixei tudo zoneado. Eu vou treinar, mas antes eu quero dar uma arrumada aqui. Então, turma, vamos lá. Se arrume-se comigo enquanto eu falo sobre o universo acadêmico. Ai, eu não acredito que eu comecei assim de novo. Teve um episódio aqui que deu uma polêmica, eu fui parar até no TikTok. Porque eu comecei falando, se arrume-se comigo. E... Ai, eu não posso falar porque senão não vão mais comentar. Mas a galera, acho que mais acadêmica, né? O pessoal mais culto, foi lá e ficou comentando assim, que absurdo. Uma professora ficar falando, se arrume-se comigo. Ai, não sei o que. Enfim, super criticaram. E eu amei pelo engajamento, mas eu fiquei assim, como as pessoas estão amargas, né? Você achar que alguém fala sério quando diz se arrume-se comigo, você tá morto por dentro, né? Mas enfim, vamos velar os mortos então. Eu queria começar conversando com vocês nesse episódio, uma coisa que eu tava falando agora no ponto de ônibus com a minha amiga, que é a questão da como é que eu posso dizer? Do mundo acadêmico não entender ainda em 2025 que nada é suficiente. Calma. Acho que são muitas vertentes desse bate-papo, porque eu acho que entra, primeiro, a questão da nossa autossabotagem, e eu também acho que entra a questão das pessoas à nossa volta parecerem o tempo inteiro que estão com raiva. Gente, olha, tem fofocas quentíssimas desse doutorado. Mas é que assim, eu acho que as pessoas ultimamente, elas estão muito bravas. Não sei porquê, o mundo tá realmente absurdo, em colapso, né? Isso aí concordo. Mas a galera tá muito brava. Aí umas coisinhas como, por exemplo, um se arrume-se comigo, uma frase ridícula assim, uma zoeira, vira um problema e vira uma questão. E aí já te chamam de tudo que é nome. Eu acho que as pessoas estão muito irritadas. Porque até na internet, assim, a forma como elas reagem a qualquer coisa, a blogueiras, a vida dos outros, principalmente, é uma coisa, assim, de se estudar. Eu acho que é laboral. A gente podia meter um pós-doc em análise social, né? Alguma coisa assim. Mas, então, o que a gente tava conversando agora é sobre duas questões. A primeira da autossabotagem, a gente sabe que no mundo acadêmico já é muito difícil você conseguir escrever, se expor. Gente, vamos lá, peraí. Tem que ter uma cara de pau muito grande pra apresentar trabalho, pra se expor, pra se movimentar, pra fazer as coisas. Eu não quero dar uma de vítima nem de viver na coitadolândia, não. Mas tem que ter muito peito pra vir na internet, por exemplo, e falar de literatura, de filosofia, de arte, enfim, vários assuntos. Porque para as pessoas nunca é suficiente. Porque eu acho que assim, isso é o que a gente tava conversando no ponto de ônibus. A gente tá tão egocêntrico, individualista, e eu me coloco nisso, que daí a gente sempre tem algo a acrescentar na vida do outro. Então, por exemplo, eu estudo um autor, o autor que fala sobre canecas. Aí eu tô lá na internet, nossa, tô falando sobre canecas, as canecas, as canecas. Aí vai vir alguém falar, não, mas por que você não falou dos copos? Não, mas as xícaras eram mais importantes. Não, mas e os garfos? Não, mas e o resto da cozinha? E aí, a sensação que eu tenho hoje, assim... Ai, gente, muitas fofocas. A sensação que eu tenho hoje na vida acadêmica é que a galera perdeu a mão. O pessoal realmente acha que você tem que ser um crânio. E sabe uma coisa muito engraçada? É que, por exemplo, a minha experiência de vida acadêmica mais internet é que o tempo todo nos meus vídeos do YouTube e em qualquer situação, até mesmo, nossa, aqui no podcast, então, quantas vezes a gente já não bateu papo sobre isso? Eu falo sobre problemas na vida acadêmica. Então, quando teve minha banca, eu fiquei super mal. Eu não vou falar que eu chorei porque eu não consigo chorar, mas se eu conseguisse chorar, eu tava chorando, vocês viram o que aconteceu. Postei quase que em tempo real as coisas no YouTube, o que às vezes é até tóxico comigo mesma, porque eu sei que dá essa margem para as pessoas irem comentar.
Eu sempre falo o quanto, às vezes, nota ruim, nota boa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu peguei a minha dissertação de mestrado uma vez e eu comentei ela toda com uma caneta vermelha, assim, no iPad. Falei, olha, isso aqui tá errado, olha só, esse erro de gramática passou, isso aqui podia ter melhorado, a introdução podia ter isso, que eu peguei a tese depois de um tempo, né, a dissertação depois de um tempo, fiz esses comentários e publiquei pra vocês. Gente, juro, até hoje vem o pessoal me infernizar. Não, porque a tese dela tem um monte de problemas. Sim, fui eu que apontei depois, assim como... O pessoal se passa. Assim como daqui 10 anos, se eu voltar nessa dissertação, eu vou encontrar ainda mais problemas. Assim como aqui na tese, agora que eu tô escrevendo. Daqui um mês, eu volto na introdução, eu vejo problemas. No primeiro capítulo, eu vejo problemas. No segundo capítulo, eu vejo problemas. Artigos meus antigos de faculdade, de mestrado, eu pego, eu volto, vejo problemas. Se eu vou usar algum material de novo, até em aula. Gente, aula, sala de aula. Dei uma aula sobre Machado de Assis. No final eu saio assim, nossa, podia ter falado isso, isso e isso. Inclusive na vida. Eu sou assim, o problema é bem lá embaixo. Vamos lá. Às vezes eu saí de um ambiente, de um jantar, de uma conversa com uma amiga e falei, pô, não precisava ter falado assim com a diva. Ou, pô, podia ter falado de maneira mais doce. Ou poderia ter respondido aquilo que a fulana falou, não devia ter engolido. A vida é uma coisa orgânica. E aí eu sinto que na vida acadêmica as pessoas não entendem isso. É muito doido porque a gente fala de Guimarães Rosa, cara. Uma pessoa que leu Grande Sertão Veredas não pode ser estúpida nesse nível. Você aprendeu com o Riobaldo Huguet. Leia de novo, leu errado. Porque pra mim, assim, não tem um ensinamento mais canônico no planeta Terra do que você se deleitar e ouvir o que a literatura tem para dizer. Eu acho que no mundo acadêmico o grande problema é a galera não está mais interessada na literatura. A galera está interessada em parecer ser. E aí eu super entendo quando eu vejo esses comentários de hate, não sei o quê, porque realmente deve dar uma raiva do caramba você ver que tem uma pessoa vivendo a mesma coisa que você e que não tem esses valores. Porque pra mim, diva das divas, a sua tese, o seu artigo, só de ter sido publicado, só de você ter escrito, eu já vou bater palma pra você. Não importa você tá falando assim, mas eu acho você, Bruna, uma lunática. Problema seu, eu te acho uma diva porque isso tá em mim. A forma como eu enxergo a literatura, você não vai mudar, ninguém vai mudar, absolutamente nada no mundo vai mudar. Eu aprendi com a literatura uma coisa que eu acho que a maioria dos acadêmicos esqueceram. É todo mundo o tempo inteiro apontando o dedo um na cara do outro e dizendo falta isso, falta aquilo, não fez isso, não fez aquilo. Quando ninguém sabe do seu corre, quando ninguém sabe da sua vida, quando ninguém sabe quando um familiar seu tem um problema, você tem que parar tudo, ir lá e ajudar. A galera se cobra até uma coisa que eu acho absurda, assim, na vida acadêmica, que é idade. Ô, bicho, volta pras cavernas, vai lá pra República de Platão e fica lá dentro. Vocês estão doentes com isso. É a questão da performance, sabe? Então, a Caverna do Platão, a República... Ih, eu já confundi até os títulos. Pronto. Cancela. A menina. Eu acho que a grande questão aqui pra gente é essa observação mais laboral, porque eu acho que não é só o fato de da nossa autossabotagem, de às vezes a gente pegar e falar assim, nossa, não tá bom o suficiente esse texto, não tá bom o suficiente essa aula, não tá bom o suficiente isso e aquilo. Eu acho que é uma questão estrutural de pessoas que aleatoriamente se odeiam, sabe? Eu acho tão baixo, eu acho tão sujo, eu acho tão fraco que a gente tenha esse posicionamento, porque em várias outras áreas eu vejo bem o oposto. Eu vejo as pessoas se ajudando. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fiz um story falando assim, vou pôr coisas da minha lista na sua lista.
Me dá uma citação, uma referência sobre tal assunto, eu tô precisando, eu achei essa e essa, mas eu queria mais, porque eu queria 3 pontos. Porque eu sempre trabalho com essa ideia nos meus textos, inclusive fica a dica. Eu sempre digo assim, a primeira ideia que a gente tem, ela pode ser uma mera coincidência. A segunda já não é tanta. A terceira é uma comprovação, porque daí você não tá louca. 3 vezes a mesma coisa. Inclusive, quem me falou isso foi uma orientadora minha. E eu trabalho com isso, né? Eu tava pesquisando um negócio. Aí eu comecei a receber uma chuva de comentários na DM assim, como que você não conhece fulano, ciclano, beltrano? Começaram a citar várias pessoas. E de fato que eu não conhecia. E eu fiquei pensando assim, o que essas pessoas estão fazendo no mundo acadêmico? Porque se você sabe tanto, primeiro, você já devia estar formado. Segundo, se você sabe tanto, você sabe que o caminho para o saber é o não saber. E se você pensa que você sabe tanto, então talvez você não saiba tanto. Porque eu sinceramente tenho medo desse ego acadêmico. Um sonho da minha vida é apresentar um trabalho acadêmico em que eu não seja interrompida, por exemplo. O que eu não vejo que acontece com os rapazes. Vou militar? Não, porque eu já tô cansada. Já entreguei a bandeira, já tô de saco cheio, já quero que vá todo mundo, sei lá, lavar a cortina de casa. E outras cositas más. Não tenho tempo pra ficar me preocupando mais com isso. Mas eu acho que o espaço acadêmico tem problemas que não é nem que não resiste dentro de... não tem as soluções. Eu acho que o espaço acadêmico é um espaço que se construiu dessa maneira. Eu não tô nem aí pra ela, porque eu não vou parar minha vida por causa disso. Mas eu queria fazer o resumo que eu e minha amiga agora encontramos no ponto de ônibus, esperando o 402, que eu achei, inclusive, foi um momento muito poético. Porque a gente entendeu que se tudo que bater for doer, então tudo vai doer. A gente sabe que vai vir as bombas, a gente sabe que vai vir o tiro, a gente sabe que vai vir um tapa, certo? Então, se no caminho, se no processo a gente for ficar na questão do Muro das Lamentações, não, vai doer, ai, vai doer, ai, vai doer, ai, vai doer, a gente não vai sair daí. Porque vai acontecer. É fatídico, sabe? Eu acho que chega um momento na vida acadêmica, eu espero que alguém que esteja ouvindo isso aqui, uma das nossas amigas esteja ouvindo isso na faculdade, para que não passe por todo esse percurso. Mas uma das questões aqui é praticar, não é nem o estoicismo, é a lei do FODA-SE. Porque não tem psicologia para isso, sabe? É um rolê muito além. E é para além do ego das pessoas, é para além das certezas, é maldade. Vocês lembram o episódio que eu fiz aqui falando sobre o escorpião e o sapo? O sapo e o escorpião. É isso. Eu acho que no mundo acadêmico a gente fica ali no laguinho, nós somos os sapos, e aí esses comentários e a galera é mesmo escorpião, assim, eles vão te picar, eles vão ser cruéis, eles vão... E não é uma questão de você resistir ou sobreviver, é uma questão de você... E nem de ignorar, é uma questão de que pra você, no seu mundo, eles não podem existir. É assim, isso não existe mais pra mim. Mas não é ainda no tom do ignorar. O ignorar, a gente ignora uma pessoa que a gente acha babaca. A gente ignora uma situação, assim. Mas isso, eu não sei, eu acho que é além. Eu acho que é um total descaso, um total desprezo. Assim, ai, eu já entendi. Uma outra coisa que a gente acabou comentando também, mas aí a gente tava com as nossas amigas, é que, bom, eu tenho uma amiga que produz conteúdo também pra internet, e o conteúdo dela é um conteúdo de ensino, é bem diferente do meu. E sempre vem ali nos comentários dela uma mãe ou um pai, ela faz conteúdo pras crianças, falar assim, não, mas pro meu filho foi diferente, pro meu filho foi assim, 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 e é no tom do, então o seu jeito de lidar está errado. Só que a menina, ela tá defendendo o ponto de vista dela, né, dentro da pesquisa dela, dentro do quadrado dela. E eu fiquei reparando nisso também, como as pessoas sempre querem
colocar a visão dela nas coisas. Eu acho muito feio, inclusive, quando, não sei se você já viveu isso, mas na faculdade, às vezes trocava professor, sabe, de cadeira. Dava metade, um professor dava metade da cadeira, e a outra metade da cadeira dava o outro professor. E aí, quando eu trocava assim de professor, um fala mal do outro. Gente, eu acho isso de uma falta de classe. Por exemplo, às vezes tem um professor que não trabalha com a teoria do, sei lá, realismo em Machado de Assis. Isso não acontece, de inserirem Machado de Assis no romantismo. Mas eu não quero dar nenhum exemplo concreto. E aí vem um outro e fala assim, não, mas Machado pra mim tá no romantismo. O outro professor falou isso, então ele é burro. Gente, eu juro, é nesse nível. É assim. Eu acho baixíssimo. Porque se tem uma coisa que eu entendi na vida acadêmica é que cada um vai defender o seu ponto de vista e que a ciência vai ser construída através de várias pesquisas. É por isso que eu não acho que a pesquisa acadêmica é um trabalho solitário, que nem todo mundo fala. Ah, é um caminho que se faz sozinho, mas eu não acho que é um trabalho solitário. Você não cria tudo do zero. Você não faz tudo do zero. Eu fico muito impressionada com essas coisas, porque é que assim, eu não sei se em outras áreas eu teria a mesma cabeça, eu encontraria algum tipo de humanidade. Mas, na questão da literatura, pra mim é muito sério. Porque a gente cresceu ouvindo Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector. A gente cresceu com Adélia Prado. Como que uma pessoa que é leitora dessas mulheres não entendeu das sutilezas da vida, não entendeu das delícias do caminho, não entendeu da humildade do colo? É muito estranho pra mim. É por isso que eu digo, será que nós lemos os mesmos livros? Porque, por exemplo, uma pessoa que leu Antônio Cândido, uma pessoa que leu Raymond Williams e depois usa eles pra algum tipo de ego, pra se crescer, pra se... Não, mas fulano disso, mas fulano aquilo. Eu não entendo a percepção. Porque se tem uma coisa que autores como eles, e autores agora da antropologia, da filosofia, das ciências ambientais, tudo que eles me mostram é o contrário desse ego. Então, eu me pergunto, será que eu leio errado? Ou a gente tá mesmo na Ilha da Utopia do Thomas More, ao contrário? É um universo, assim, que não tem como você achar normal. Passa dos limites da normalidade. Mas é aquilo, se tudo que bater for doer, então tudo vai doer. Então, se a cada momentinho desse, né, eu acho que a questão é você estar preparada pro pior. Sabe aquela coisa do, eu vou esperar o pior, porque daí, quando vier alguma coisinha boa, eu já vou estar assim, olha só, uma coisinha fofa. E aí eu já levo isso pra todos os campos, sabe? Eu tenho vários episódios aqui no podcast em que eu falo sobre amizades. Nos últimos anos, na vida e tal. E eu, ainda bem, posso encher a minha boca pra dizer que eu tenho amigas de longa data e pessoas que eu amo maravilhosamente bem, mas às vezes esbarro com uma pessoa ou outra ali que eu fico, né? E aí eu acabei construindo alguns episódios, fazendo paralelos com a literatura, com a mitologia, a gente conversou horrores aqui já. E aí, às vezes, vem pessoas de fora, eu sempre acho que são pessoas de fora, principalmente que não acompanham o canal, ou que não acompanham o podcast mesmo, na linearidade do assunto, e aí comentam coisas horríveis. E eu fico assim, gente, mas da onde essa pessoa tirou essa informação? Não foi nem dos glúteos, foi de outro lugar, porque não tem da onde. E aí é sempre assim, mas será que todo mundo tá errado, você tá sempre certa? Não, exatamente, mas ali no caso, no podcast, eu tava falando sobre uma situação em específico. É muito doido você não conseguir interpretar coisas básicas. É uma chave, assim, que vira na minha cabeça com relação a esses dilemas todos. E aí eu fico me perguntando, imagina se a cada momento a gente fosse... Eu vejo que, por exemplo, tem uma colega, não devia nem estar falando isso, mas eu tive uma colega no mestrado, acho que vocês vão lembrar, que trancou o mestrado. E trancou por conta do ambiente.
Eu não acho que ela tá errada. As pessoas são loucas. E se eu... É que eu nunca me coloco na situação de que eu não respondo que eu sou vítima, porque vocês conhecem já a minha boquinha, né? Vocês sabem que quando eu escuto uma atrocidade, sai uma atrocidade ainda pior da minha boca, né? O meu pai mesmo já disse, não preciso me preocupar com a Bruna, porque assim que ela escuta, ela já responde. Mas tem pessoas que não são assim. E por essas pessoas, eu faço, por exemplo, este tipo de episódio. Ou tem que aprender a responder à altura, mas aí você se desgasta. Eu já abri mão disso, eu já falo, então tá bom, vai me avisando aí, Ronaldo. Boa tarde. Então é isso aí. Falou, você que é o bonzão. Sabe? Agora, você não pode... Quer dizer, você pode tudo na sua vida linda, maravilhosa. Mas deixar com que alguém tire de você uma coisa que é sua. Um sonho teu, um momento teu, uma coisa... Sabe, eu acho que existem muitas formas de lidar com a vida. Cada uma vai saber a melhor pra si. Mas, em especial, nesses casos... Gente, eu não tenho o menor, mas assim, menor problema em ser mal educada. Eu tô doida. Porque ou eu ignoro completamente, ou eu falo assim, ai, nossa, que desagradável. Sabe? Não é revidar, mas é você devolver pra pessoa o desagrado que ela mesma gerou. Não tem problema nenhum em pesar um clima desse jeito. Mas enfim, eu acho que essa era o bate-papo, assim, do autocarro que precisava estar aqui. Agora do ônibus, então, que precisava estar aqui. Primeiro dia do outono. E nós todas reflexivas. Não dá pra endoidar. Aquele meme, né? Eu vou endoidar por causa disso? Eu não vou não. Eu vou continuar, eu vou fazer minhas coisas. Com a forma como eu aprendi a ver a vida dentro daquilo que eu acredito. Não com base no que as outras pessoas vão achar ou vão fazer. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente, uma colega minha até, ela saiu do YouTube. Apagou um canal e tinha um canal grande e tal. E eu, sinceramente, não julgo. Porque na internet as pessoas estão assim, na vida pessoal as pessoas estão assim, nas nossas famílias as pessoas estão assim. É ao redor, sabe? Então só vocês que são os alecrins dourados? Olha, não sei, mas eu sei que eu não tô perturbando ninguém. Eu tô indo na casa de alguém encher o saco? Eu tô mandando mensagem pra alguém pra encher o saco? Eu tô no meio de uma pesquisa acadêmica interrompendo o coleguinha? Eu não tô. Então, eu não sei. É um universo, assim, muito à parte de tudo. É o que eu vou voltar na metade. É porque pra mim não sai da minha cabeça, assim. Uma pessoa que leu Guimarães Rosa e não mudou completamente a vida dela, eu acho que essa pessoa... A vida, o comportamento, o cabelo, a roupa. Eu tô falando sério, Guimarães Rosa é uma travessia que muda completamente a sua vida. Tem a vida antes e a vida depois de Guimarães Rosa. Eu tô usando o exemplo de Guimarães aleatoriamente, tá? Mas poderia usar vários outros autores aqui, vamos lá. Rubem Alves. Uma pessoa que leu Rubem Alves e não mudou completamente a sua vida, não mudou esse tipo de olhar, esse olhar arrogante, esse olhar da presunção, esse olhar da... É muita falta de tato, é muita falta de interpretação. Todos os caminhos nos voltam à básica da interpretação. Bom, turma, eu acho que esse episódio aqui é fofoca, mas é também uma forma da gente rever esses comportamentos, inclusive da nossa parte, né? É óbvio que eu também já vi coisas na academia que eu não concordava, linhas de pesquisa que eu falava, mas isso aí não bate lé com cré. Mas eu li o texto da pessoa, eu fui na apresentação, eu me dei 5 minutos, não é 10 minutos, tô falando 5 minutos pra ler e entender aquele ponto de vista. Na maioria das vezes não. Porque a gente acaba, como pesquisadores, assumindo essa postura de eu li, eu entendi, ponto, acabou. Deleuze pra mim é isso, Guattari pra mim é aquilo, Foucault pra mim é aquilo. E ai de quem mexer nos três, na Santíssima Trindade. Ai de quem pegar um deles e levar pro outro canto. Mas tá aí o problema. A literatura, a filosofia,
não são ciências exatas. O ser humano muda, as nossas visões de mundo mudam, a nossa compreensão da vida muda. A frase que, sei lá, Marc Augé usou lá em 1992 sobre os não lugares, agora pode ser reinterpretada. E não é um papo de que tudo é relativo, é que dentro, claro, de um raciocínio minimamente lógico, com demandas da nossa sociedade contemporânea, nós passamos a ter visões de mundo diferentes pelas inúmeras interligações que nós vivemos. Então é natural que uma pessoa do século XVIII acabe não conversando tanto com uma pessoa do século XXI. Eu digo em termos de pesquisadores, né? Uma pessoa que pesquisa o século XVIII não conversa com o século XXI. Mas, pra mim, a maior briga, o maior apreço é a falta de tato, é a raiva que as pessoas têm umas das outras, é a competição, é aquela coisa também do, por exemplo, o fulano tá no pós-doc, mas não merecia, o fulano tá no não sei aonde, pesquisando não sei o que, mas não merecia. E quem que é você pra falar da vida do fulano? Gente, eu fico passada com isso. A pessoa vai publicar um negócio lá na revista de não sei aonde, no colóquio de não sei o quê, e vem enviado do vocês sabem quem, vem lá e fala, não, mas não devia, porque não, a pesquisa não é tão boa assim. Mas quem que é você? Você tava na banca da avaliação? Então o que você tá falando? Liberdade de expressão. Não é nem liberdade de expressão. É assim, as suas ideias, algumas delas podem ficar na sua cabeça. Você não precisa falar. Você não precisa tentar humilhar uma pessoa. Eu não percebo isso, sabe? E a vantagem da galera agora é que eu abri mão, mas se fosse um tempo atrás, eu ouvindo essas coisas, ainda mais sobre amigas minhas, eu ia falar horrores. Eu também não preciso falar tanto que a minha cara já entrega, mas é que eu não... Sabe? As pessoas levando literatura brasileira. Tem um grupo que leva literatura brasileira e fala de literatura brasileira na Alemanha. E o pessoal critica. Não, mas podia estar fazendo assim, assim, assim. Mas é você que tá fazendo? Não é. Então quando for você que estiver fazendo, você vai lá e faz. Do jeito que você tá falando. É você que gravou o vídeo tal, falando sobre tal assunto? Não é. Então você vai lá, grava o seu e fala do jeito que você quiser. O que tá acontecendo com a galera? Olha, eu não sei, mas eu sei que eu preciso ir treinar e a gente precisa mudar esse astral. Beijinhos.